Eu só encontrei a paz verdadeira quando eu parei tudo e coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Sabe aquele vazio que nada preenche? Eu só entendi o motivo quando decidi reconectar com Deus. Eu tentei de tudo, terapia, cursos, livros, mas a minha vida só mudou realmente quando eu parei para ouvir Deus. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo agora. Porque essa prática transformou a minha vida de uma forma grandiosa. Eu vivia buscando respostas fora, no mundo, nas pessoas, até mesmo nos resultados que outras pessoas tiveram. Mas sempre faltava algo. E era como se nada fizesse sentido para mim. Foi quando eu decidi colocar Deus no centro da minha vida, não como uma obrigação, mas como prioridade. Eu quero chamar a atenção para você nesse vídeo, porque eu sempre ouvi as pessoas dizerem que se conecta com a tal centelha divina e que todos nós temos uma centelha divina dentro de nós e que essas pessoas se comunicavam com essa centelha divina, que é Deus dentro de você. Mas eu realmente ficava buscando como eu ia me conectar. Como eu ia conectar com essa energia primordial, com Deus. E quando eu ouvia as pessoas dizer que conversava com Deus, que ouvia Deus, eu falei, meu Deus, o que essas pessoas usam para para ouvir a voz de Deus, para ter essas mensagens? E eu ficava buscando. E eu já quero dizer para você, cada um tem um jeito particular de se conectar com Deus. E eu vou trazer aqui várias outras técnicas que me ajudaram a me conectar com Deus. Não só essa que eu vou trazer hoje, mas essa que eu trago hoje, ela é especial, porque foi a minha maneira. E eu já adianto que as coisas de Deus são simples, não adianta você ficar inventando roda para poder achar essa conexão. Porque essa conexão, ela é muito particular e muito individual de cada um. E no começo do meu processo de autoconhecimento, eu assisti os vídeos da Maya Andrade, que ela ensina como você se conecta com a sua centelha divina. E ela então usava umas técnicas de meditação para poder se conectar com mais facilidade com a centelha divina dela, com Deus e trazer as informações que ela precisava. Mas eu vou trazer aqui a minha particular, porque foi a maneira mais simples que eu encontrei de me conectar com Deus. Eu pensei assim, bom, quando eu morrer, eu vou embora desse plano e eu vou sozinha. Então, o que eu preciso priorizar na minha vida? Eu e Deus. Porque se Deus está dentro de mim, se Deus está em todos os lugares, se Deus está aqui, essa energia está aqui, disponível para todos, eu vou achar a minha maneira de me conectar com Deus. E foi assim que eu fiz. O que eu passei a fazer? Todos os dias, quando eu acordava, eu vinha aqui para a sala e eu olhava para essa imagem que está aqui atrás de mim. E eu sentava aqui e foi um dia que eu descobri isso, foi um dia que eu estava cansada de ter os mesmos resultados, cansada de tentar controlar tudo e tudo sair como eu não tinha programado. Eu estava muito insatisfeita com os meus resultados. Então eu cheguei aqui e eu abri meu coração para Deus. Eu simplesmente me prostrei diante dele e eu me curvei diante dele, dizendo assim, Pai, eu não aguento mais, eu me rendo. O que eu preciso fazer para que o Senhor possa me ouvir, para que eu possa ouvir o Senhor? E então, do fundo do meu coração, eu fiz uma prece do meu coração mesmo, sabe, espontânea, pedindo para Ele, para que Ele trouxesse para mim as informações que eu precisava, que Ele trouxesse para mim uma luz, para que eu pudesse tomar as decisões certas na minha vida, para que eu pudesse ter clareza sobre o caminho que eu precisava percorrer.
E nesse desabafo, eu me coloquei assim em um modo de rendição. Eu disse para ele, eu me rendo, eu cansei de fazer as coisas do meu jeito, de esperar que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu não quero isso mais, Pai. Que seja a sua vontade, que a sua vontade seja feita. E aí, nessa oração íntima e nesse desabafo que eu tive com Deus, ele falou comigo. Eu fico até emocionada, mas foi um momento assim de muita luz na minha vida. E isso mudou completamente, transformou a minha vida. E eu passei a fazer isso todos os dias. Todos os dias eu acordava, abria os olhos, eu vinha aqui para a sala, olhava para ele e falava, abria o meu coração e falava para ele o que eu estava sentindo naquele momento. Se eu estava insegura, eu falava, Pai, o que eu faço com essa insegurança? O que eu faço para que essa insegurança vá embora e eu possa ter confiança de seguir nessa caminhada, nesse destino? Se esse for o caminho, Pai, que o Senhor possa me mostrar o que eu preciso fazer para que eu possa ter sucesso, para que eu possa ter uma luz, para que eu possa entender se esse mesmo é o caminho que eu preciso seguir. E, sinceramente, gente, a resposta veio. Só que a resposta veio não foi como uma mensagem, como alguém que soprasse aqui no meu ouvido. Não veio assim. A resposta veio no silêncio. No silêncio. E é tão mágico isso, porque quando você nem está esperando, a mensagem chega. Porque quando a gente quer controlar, ai, Pai, eu preciso dessa resposta, eu preciso tomar uma decisão hoje, eu preciso isso, a resposta não vem. A resposta só vem quando você está completamente relaxada, completamente com a mente desconectada do mundo, sabe? Quando você não tem aquela megera, porque antes eu só conseguia escutar aquela megera, que é aquela voz interna, dizendo, mas será que você consegue? Mas será que é isso mesmo que você quer? Mas será que é isso mesmo que você merece? Mas será que você se sente merecedora? Mas será que você é capaz? Quando eu me rendi e saí do controle, tudo mudou, porque Deus começou a falar comigo. Como que Ele falava comigo? Eu vou falar para vocês como Ele falava comigo. Assim, pode parecer bizarro, mas essa foi a maneira que eu encontrei de ouvir as mensagens de Deus e de aplicar aquilo na minha vida. Porque uma coisa é você ouvir o que você precisa e outra coisa é você aplicá-la de maneira efetiva na sua vida. E eu vou explicar para você. E essa comunicação com Deus começou a acontecer de forma espontânea. E de madrugada, eu acordava 4 horas da manhã com a minha cabeça fervilhando. Uma enxurrada de informações. Eram ideias, eram insights do que eu precisava olhar, né? Do que eu precisava mudar na minha vida, atitudes, pensamentos. E aí aquilo brotava na minha mente e a minha mente parecia um liquidificador, assim. Cada hora parecia uma mensagem. E no começo eu não entendia, eu achava que eu estava ficando doida, né? Mas acontece que no dia seguinte eu acordava e falava assim, meu Deus, o que o Senhor tentou falar comigo? E eu tentava buscar pela memória. Só que eu passei a esquecer essas mensagens. E aí, na primeira vez eu fiquei até nervosa, porque eu falei, gente, mas Deus falou comigo e eu não consegui absorver tudo que Ele quis me dizer. E aí, no outro dia, que aconteceu desse mesmo jeito, nessa hora exata, 4 horas da manhã, eu acordei com a minha cabeça fervilhando de informações. E aí eu resolvi levantar, acordei, vim aqui para minha mesa e anotei tudo que estava vindo na minha cabeça. E eu anotava, eu enchi a folha de informações. De cada coisa que chegava na minha cabeça, eu anotava. E o que acontecia? Eu voltava para dormir. Eu chegava, eu agradecia a Deus e eu ia dormir de novo. Quando amanhecia o dia e eu acordava, eu ia olhar aquelas mensagens, aquelas informações que tinham brotado na minha cabeça.
E tudo aquilo começou a fazer sentido, porque eram essas respostas que eu buscava nas minhas orações, nas minhas perguntas nas perguntas que eu fazia para Deus. E aí, ali estava a solução. E eu falei, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Mas não, era essa a maneira que Deus encontrou de me trazer as informações, para que eu não tivesse resistência. Por quê? Porque eu simplesmente acordava depois de um sono profundo com as informações na minha cabeça. E aí eu só anotava. No outro dia que eu ia ler, eu notava que tudo aquilo fazia sentido. E aí Deus conversava comigo dessa maneira. E isso foram vários meses assim. E não era toda noite que isso acontecia. Era de vez em quando, era 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Quando tinha necessidade, Deus falava assim, deixa eu falar um pouco com essa moça. E aí ele falava comigo e eu ia anotando. E durante as minhas sessões de terapia, né, porque eu sou terapeuta, mas eu faço terapia, eu ia trazendo esses insights para que eu pudesse melhorar a minha percepção sobre aquilo, amadurecer as ideias, tirar aquelas ideias do papel e colocar em prática. E eu comecei a praticar essas ideias que vinham brotando na minha cabeça. E começou a dar certo. Eu comecei a ter resultado, eu comecei a ter clareza para tomar as decisões. A minha ansiedade diminuiu porque eu entendi que eu não controlo tudo, que tudo está no controle divino e não no meu. Eu simplesmente preciso obedecer e seguir e fazer o meu papel, a minha parte. Porque quando você planta uma semente, você sabe que ela demora um tempo para germinar, para brotar e para crescer aquela árvore. Ela não vai germinar e crescer da noite para o dia. E você tem a certeza de que aquela semente, se ela estiver num solo fértil, ela vai crescer e vai germinar e vai nascer uma árvore linda. E outra coisa, você também, quando você planta uma semente, você não vai lá descobrir ela da terra para perceber que estágio que ela está, se ela está germinando, se ela está brotando, se ela está crescendo. Simplesmente você espera. E foi exatamente isso. Eu comecei a esperar os resultados que eu estava dando, cada passo que eu dava era um processo. E a gente precisa aceitar esse processo e principalmente amar esse processo. Porque para uma árvore nascer, ela precisa de passar por todos os processos e todos os processos são importantes. E a partir do momento que eu parei de controlar, nossa Deus, eu fiz isso, agora eu preciso ter esse resultado. Não, eu comecei a confiar. Como se você também, um outro exemplo, você chega no restaurante, você pede uma pizza de calabresa. O pizzaiolo, o garçom, ele vai fazer o seu pedido. E você vai ficar ali esperando o seu pedido. Mas só que você não fica perguntando pro garçom, ô garçom, vai demorar muito? Ô garçom, a pizza é de calabresa mesmo? A pizza vai chegar... Quantos minutos falta para a pizza chegar? Você não precisa ficar fazendo isso. Você senta, espera, vai conversando, tomando um drink, enquanto a sua pizza é preparada. Mas você tem a certeza que essa pizza vai chegar na sua mesa. E aí eu aprendi a ter essa visão. Quando você pede alguma coisa para Deus e quando você coloca ali aquela semente, você sabe que aquela semente vai germinar, mas ela tem um tempo. E aí eu me rendi e eu saí totalmente do controle. Falei, Deus, no momento certo isso vai chegar. Porque às vezes você pede uma coisa para Deus, mas você não está preparada para aquilo chegar na sua vida. Você não está preparada para receber aquilo. Porque é como se você quisesse ganhar R$1 milhão, mas se você não tem nenhum estudo sobre como você vai investir esse dinheiro, como você vai multiplicar esse dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro, você não sabe, então você não está preparado para receber aquele R$1 milhão. Então eu aprendi a esperar e a fugir do controle.
porque o controle, ele só nos ferra. Isso tudo eu comecei a entender passando pelo processo, né? Eu dava um passo, dava outro e esperava aquilo acontecer. Sem controle, sem achar que aquilo precisava de acontecer da minha maneira. Eu comecei a entregar para Deus. Vai acontecer do jeito que Deus quiser, do jeito que Deus permitir. E assim eu fui. Outra coisa que mudou também foi os meus relacionamentos. Meus relacionamentos com a minha família, com meu companheiro, com os meus amigos, com os meus clientes também começaram a melhorar, porque eu parei de esperar do outro aquilo que só Deus podia preencher em mim. Então, eu comecei a me sentir amada por Deus, porque eu falei: Deus, se o Senhor me chama pelo nome, se o Senhor é que é o meu Criador, se o Senhor me conhece assim como ninguém me conhece, o Senhor sabe o que tem dentro do meu coração. E aí eu comecei a esperar de Deus esse amor. E eu comecei a me sentir preenchida mesmo, sabe? E eu comecei a me amar mais. E sabe o que eu descobri que foi mais mágico nesse processo? Foi que eu descobri que me amar, me sentir amada por mim mesmo é mais gostoso do que você se sentir amada pelos outros. Sabe por quê? Porque você não precisa ficar esperando. Você não precisa ficar agradando para se sentir amada. E isso para mim foi uma mudança, uma virada de chave maravilhosa. Porque se eu me amo, se eu me aceito como eu sou, falha do jeito que eu sou, eu não preciso de esperar que o outro vai enxergar essa beleza em mim, esse amor em mim. Então eu mesma me amo. Isso é maravilhoso, porque você não precisa de depender dos outros. E sabe também o que eu aprendi? Que quando você se ama, você não precisa provar nada para ninguém. E que quando você se ama, o outro passa a te amar de uma forma diferente. E aí que a mágica aconteceu, porque aí eu comecei a me sentir amada pelos outros também. Sabe? Então não é sobre os outros, é você buscar dentro o seu amor próprio, a sua capacidade de se amar, de se achar linda. Hoje eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Antigamente não, eu via o meu defeito. Mas eu tenho essa pinta aqui que ela tá me incomodando. Mas tem essa manchinha aqui que ela me incomoda. Mas tem isso. Hoje não, eu olho, eu vejo a perfeição. A perfeição que Deus me criou. Isso pra mim não tem preço. E por isso que os meus relacionamentos mudaram, porque eu parei de esperar, de ter expectativa no outro. Que o outro me trouxesse um feedback, que o outro me trouxesse amor, que o outro me trouxesse aquele olhar de compaixão. E hoje eu começo os meus dias em silêncio, conversando com Deus, com uma linguagem simples, direta do meu coração. Eu oro, eu agradeço, eu apresento para Deus os meus planos. Eu entrego a Ele a minha família, os meus objetivos, a minha vida, a vida do meu companheiro e tudo que eu quero que Deus toma conta para mim. Eu entrego para Ele tudo que não está no meu alcance, não está no meu controle. E eu aprendi a pedir menos e escutar mais. A minha energia, o meu propósito, a minha vida, a minha paz vem desse lugar. E se esse vídeo, se essa mensagem falou com você, deixa um amém aqui nos comentários, para eu saber que eu não estou sozinha nessa jornada. E me conta aqui, qual foi o momento em que você sentiu Deus te chamando para mais perto dele? E se você quer crescer espiritualmente e aprender a transformar a sua vida pela fé e pelo autoconhecimento, se inscreve aqui no canal. Aqui eu vou te acompanhar nessa jornada. E se fizer sentido para você, encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que está precisando conversar mais com Deus. Até o próximo vídeo.